Oi, eu sou Fernando Arede e vamos fazer uma reflexão em Marcos capítulo 9, versículo 17 e 18, e em seguida vamos para o 22 em diante. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade ou a minha falta de fé. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Nesta situação, os próprios servos de Cristo, os chamados discípulos, não conseguiram resolver este caso, que era de uma pessoa possessa, de um espírito mudo, surdo. O fato é que esse demônio não saía. E o pai estava desesperado, a ponto de chegar a ir diretamente a Cristo. Mas ele questionou essa postura, porque ele tinha pedido aos discípulos de Jesus que expulsasse o demônio, o espírito. Mas eles não conseguiram. E ainda explicou para Jesus a situação daquele espírito, como ele fazia mal na vida do seu filho. E no final, ele faz um apelo que nós devemos atentar. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. Isso Cristo questionou este termo. Se podes, tudo é possível para aquele que crê. Essa questão da dúvida do pai, já aturdido e aflito, talvez, nós não temos a palavra final, mas talvez, seja porque muitos tentaram. Os próprios seguidores de Cristo tentaram. E ninguém conseguia resolver esse problema, então ele já começava a oscilar na fé dele. Já começava a não crer piamente ou crer plenamente, porque ninguém conseguia resolver o problema. Mas quando ele foi direto com Cristo Jesus, a coisa mudou. Na verdade, a ação dos discípulos de Cristo acabaram levando-o ainda para mais perto de Jesus Cristo. E às vezes, na vida, também assim acontece. Nós não temos bons exemplos de vários chamados discípulos, e aquilo desanima completamente a pessoa ou não. Ou ela continua perseverando, não indo mais para intermediários e discípulos ou servos, porém indo correndo atrás do Senhor da glória. E foi o que esse pai fez, porque desestimulado ele já tinha sido, já que os próprios discípulos não conseguiam resolver aquele problema. A dificuldade estava se arrastando. Ele poderia muito bem pensar, já que ele era novo ali, não tem jeito. Esse povo aí do cristão não está resolvendo. Mas não, ele perseverou em correr atrás o mestre.
Ele foi até Cristo. A experiência é diferenciada, porém, até diante de Cristo ele confessou. Se podes fazer alguma coisa mostrando dúvida na fé, Cristo pode absolutamente tudo. E o próprio Senhor Jesus devolveu essa palavra. Se podes, tudo é possível aquele que crê. E sabemos que em seguida o pai tomou uma atitude que eu acho excelente. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele falou: eu creio, eu estou dividido, com dúvidas, oscilante. Os discípulos não me deram um bom exemplo de autoridade, mas independente de qualquer coisa, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele mesmo confessou a minha falta de fé, a minha incredulidade. Porém, apesar de declarar a pouca fé ou incredulidade e a fé oscilante, ele continuou perseverando. Ele continuou pedindo e falando com Cristo. Porque se não cresce, não estaria tentando. Mas independente da pouca fé, ele ainda assim creu, tentou e foi direto ao mestre. E o Senhor Jesus ordenou: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Houve libertação plena. Tanto que no versículo 27 está aqui: Jesus o tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Era um espírito diferenciado, digamos mais desagradável, porque, segundo o próprio Senhor Jesus, depois desta situação, ensinou os seus discípulos que essa espécie de demônio ou de espírito só sai pela oração e pelo jejum. Oração aqui é o próprio servo orar, e o próprio servo está em jejum para fazer aquela obra, porque ele tinha uma resistência diferenciada. Esse que tinha resistência era o demônio. Ele tinha uma resistência diferenciada. Porém, o pai dessa criança que estava sendo atingida e afligida não sabia de nada disso. Ele somente queria que o garoto voltasse ao normal, que ele ficasse liberto. Ele creu nos discípulos, se frustrou, mas não desistiu, prosseguiu e perseguiu e foi atrás do Cristo. E ainda oscilantemente falou: se pode. Porém, o Senhor Jesus o contestou e ele suplicou: ajuda-me a vencer a minha falta de fé ou a minha incredulidade. Irmãos, quantas vezes estamos em situações assim? Oscilantes, divididos, vem um líder, ora não acontece nada, vem outro, não acontece nada, e ficamos como que desanimados diante do impasse da dor que estamos enfrentando. Nesses momentos, muitos desistem, e a sua dor é carregada constantemente. Porém, aquele que, independente do erro, ou da falta de fé, ou da pouca credulidade, se essa pessoa perseverar e perseguir e ir até Cristo, neste particular, já nem com a ajuda dos outros que estavam tentando ajudar, mas não conseguiram ajudar em nada. Porém, se a pessoa persegue e vai atrás de Cristo Jesus, este terá um resultado, seja qual for, mas terá. O Senhor vai visitá-lo. Ir direto a Cristo é o alvo. Os discípulos, na verdade, fazem as maravilhas quando nós pregamos o Evangelho, é para que a pessoa não fique firmada e confiada 100% no homem, mas em Cristo. Segue-se o homem porque o homem é usado, o discípulo, porque o discípulo é usado pelo Espírito Santo para ministrar a palavra e o entendimento, mas a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Cristo, esta é fundamental e individual. Quando os outros não puderem ajudar, e isso acontece muito, não desista, persista, persiga, vá atrás do Senhor da glória. E ainda que te falte fé, declare: Senhor, ajuda a vencer a minha incredulidade. Mas não abrir mão de Cristo Jesus, porque nele você terá uma vitória, um resultado dos seus problemas.
Quando os outros não puderem, Cristo pode. Se os outros resolveram, é porque Deus deu graça suficiente para aqueles discípulos. Mas se falta algo, a situação é mais delicada, é mais pesada, não desiste, persiste, vai a Cristo. Não dá para os discípulos resolverem? Então vamos ver porque Cristo resolve. Importa que a gente persevere e continue declarando a vitória de Cristo mesmo diante dos dissabores da vida, porque os dissabores vêm, de quando em quando vêm. Mas também vem a alegria da vitória em Cristo Jesus quando alcançamos um resultado positivo, alcançamos o nosso alvo. E a glória sempre será do Deus vivo, do Todo-Poderoso e do nosso único e suficiente Salvador, Remidor e o nosso Senhor. A glória do Espírito Santo se manifesta em exaltar Cristo em nossas vidas e nós declaramos aleluias em nome do Senhor Jesus. Amém.